que é uma igreja? Pergunta inicial. Pergunta aí, meu irmão, o que é uma igreja? O que é uma igreja? Jesus disse em Mateus 16:18 o seguinte: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa? Os poderes da morte, isto é, todas as forças opostas a Cristo Jesus e ao seu reino, não prevaleceriam contra o seu povo, contra a sua igreja, e não tem prevalecido. É uma palavra que está se cumprindo em poucas ovelhas, infelizmente. A nossa igreja local, a nossa igreja em Bauru, é uma família. Definitivamente é uma família. Mas será que está sendo uma família? Assim como diz Efésios 2:19, já nós não somos estrangeiros e nem forasteiros, diz a palavra, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí fala para o irmão, lembre, você é membro da família de Deus. Ninguém falou, está vendo como é que a gente não pratica? Fala para o irmão, você é membro da família de Deus. Olha para o irmão. Porque se nós somos uma família, nós temos condição de falar com membros da família. Cada membro, irmão, tem uma tarefa específica de ir a todo mundo e falar de Jesus a toda criatura. Será que nós estamos falando a toda criatura dos nossos bairros, da nossa vizinhança? A gente sabe disso, mas será que nós estamos praticando isso? Ir a todo mundo e falar de Jesus a toda criatura, ir às nações e falar. Eu estava no escritório do nosso irmão Rufino e tinha lá um presbítero de uma igreja, e eu estava comprando a passagem para Portugal. O que o senhor vai fazer lá? Nós estamos implantando uma igreja em Portugal. Mas você acha que tem que ir em Portugal? Quer dizer, presbítero. Eu não acho. Quem acha é Cristo, Ele que mandou. Por que nós estamos em Portugal gastando dinheiro daqui e lá? Porque Jesus falou para ir. E nós temos que praticar. E ide às nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Esta é a missão de toda a igreja. E a gente fica assim em torno da igreja local, querendo que ela cresça em números, seja uma igreja. E isso é bom, mas não é o tudo. A igreja tem que crescer na cidade e fora dela. Marcos 16:15 e Mateus 28:19. Foi o que eu falei. E não é tarefa dos pastores. Todo mundo pensa aí nas igrejas tradicionais que contrata um pastor, paga o seu salário e ele é que tem que fazer esse trabalho. Não é nada disso. É o rebanho todo. Todos sabemos, mas ficamos esperando os pastores fazerem. Não é tarefa dos pastores,
é tarefa de todo cristão fiel. Você é fiel? Então você tem uma tarefa. Fale com o líder do seu grupo caseiro, fale com o líder o líder da igreja que te cobre diretamente e ofereça-se para o trabalho e ele vai proporcionar a você essa oportunidade de trabalhar para a expansão do reino. Se você é um crente fiel. Os pastores e mestres foram dados à igreja para equipar os santos, como eu estou fazendo agora. Para equipar, para ensinar. Não é para eu ir fazer, é para eu equipar, entusiasmar e animar vocês a irem fazer. Vocês sabem disso, mas eu pergunto, vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo? Os pastores e mestres foram dados à igreja para equipar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso, na nossa cobertura espiritual, representada pelo apóstolo Imitian, ele falou no último encontro translocal sobre isso, muito sobre isso. Eu pergunto, todos os nossos líderes estavam no encontro translocal? Não. Para ouvir a nossa cobertura espiritual? Não. A gente sabe que tinha que estar. Mas, e agora no encontro translocal? Toda a nossa liderança já se inscreveu? E vocês sabem que quando não podem pagar, nós damos um jeito. Há pessoas que pagam até 10 inscrições. O que não é uma igreja? A pergunta é esta. Você aí de 10 anos, o que não é uma igreja? A igreja não é um edifício. A igreja não é o templo feito por mãos humanas. Jesus repete isso na palavra. A gente sabe disso. Mas a gente fala, eu vou à igreja. Nós viemos à igreja. Não viemos ao salão. Como igreja, nós viemos ao salão. Amém ou não? Aí, bate no irmão aí. Nós somos a igreja. Nós somos os santos. Nós somos o santuário. Não é o salão. O salão é bonito. Nós temos que ter um salão bonito para nos reunir. Mas não tem nada que ver com a igreja do Senhor Jesus. Então não é uma igreja, vocês meninos, o salão feito por mãos humanas. A igreja não é também uma organização. Nós tivemos problemas recentemente na igreja em Jaú, porque uma irmã de uma outra igreja, entre aspas, ficou criticando duas irmãs, porque não tem organização. Não tem. A nossa igreja lá no centro da cidade tem organização. Essa não tem. O que não é uma igreja? A igreja não é uma organização, mas um organismo vivo é a igreja. A igreja, então o que é a igreja? Aqui no mundo, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Todos sabemos, nós fazemos parte do corpo vivo de Cristo, isto é, da igreja do Senhor Jesus. Do corpo. E por ser corpo, você é membro do corpo. Não é da organização da igreja, é do corpo de Cristo. Desse corpo que tem como cabeça o próprio Cristo Jesus, que foi dado pelo Pai
para ser cabeça de tudo, especialmente da igreja. Amém ou não? Essa igreja, que é corpo vivo de Cristo, tem como membros todos os nascidos de novo. E aqui eu tenho que falar sentado uma coisa que eu não gostaria de falar. A igreja tem trigo e tem joio. E somos proibidos de mandar o joio embora, para não errarmos e mandarmos o trigo. Quem vai tirar o joio são os anjos, a Bíblia diz. Mas tem umas mais, outras menos. Eu acho que a nossa tem muito pouco joio. Fala amém aí. Eu não vou dizer para você, será eu? Serei eu? Não. Será você? Eu quero ter certeza, e gostaria que você tivesse também certeza, a partir de hoje, que você é trigo. Tira a mão da boca e fala amém. Você estuda que está com a mão aí. Ele é o cabeça do corpo. Eu sei de cor isso de muitos anos. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é o cabeça do corpo, vírgula, da igreja. Quer dizer, a igreja é o corpo, cuja cabeça do corpo é o próprio Cristo. Amém? Quem é o seu chefe máximo? Quem é a máxima autoridade da igreja local? Resposta: é o Senhor Jesus. E quando você confessa, como eu confessei depois de 40 anos de crente, foi que eu aprendi que o meu Jesus não é simplesmente o meu Salvador, mas Ele é Senhor da minha vida. Ele é o dono. Ele é meu amo. Eu sou seu escravo, seu servo. Foi difícil. Tem 8 vezes Jesus Salvador no Novo Testamento. E tem mais de 50 vezes Jesus como Senhor das nossas vidas. Ele é Salvador. Mas tem que ser primeiramente Senhor das nossas vidas. E quando o membro da igreja confessa Jesus como seu Senhor, ele está dizendo o seguinte, eu vou repetir para as crianças: quando um membro como você da igreja confessa, reconhece Jesus como Senhor, esse membro está dizendo o seguinte: Jesus é o meu chefe. Ele é o que manda em minha vida. Ele também é meu dono, o meu patrão, o meu proprietário. Eu sou dele. E teve 2 que dormiram, vou ter que repetir. Quando o membro da igreja, do corpo, confessa que Jesus é o Senhor da vida dele, ele está querendo dizer o seguinte: Jesus é meu chefe. Ele é o que manda na minha vida. Ele também é meu dono, o meu patrão, o proprietário. Eu sou dele. Tudo que eu sou e tenho
Hoje eu esqueci minha carteira. Tudo pertence a Cristo Jesus, que é o Senhor da minha vida. Amém? Efésios 1, 20 e 23 diz o seguinte: o Pai ressuscitou a Cristo dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Tem alguma dúvida? Não. Jesus, o Pai o ressuscitou e o colocou à sua direita, com todos esses poderes. Não há diabo nenhum, capeta nenhum, que tenha poder sobre nossas vidas, que estão sujeitas ao Senhor Jesus. Tudo ficou debaixo dos seus pés. E foi dado à igreja como cabeça. Aleluia. Não é o pastor que é o cabeça. É Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. Agora eu vou falar um pouco. A igreja e a sua organização. Quais os ministérios que Cristo deu à igreja? Efésios 4:11. Eu sei que você sabe tudo. Nós temos que sempre estar repetindo. E é possível que as nossas crianças não saibam. Porque tem aquelas revistinhas especiais que a gente ensina que não fala nada disso. Quais os ministérios que Cristo deu à igreja? Efésios 4:11. E Ele mesmo, para não ter dúvida, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastor e mestre. E mais, o Espírito Santo também concedeu dons espirituais, está concedendo e continuando a conceder dons espirituais a toda a igreja. E eu sou capaz de confessar que tenho alguns dons espirituais. Você tem que descobrir os dons espirituais que você já recebeu. Não são talentos com o qual você nasceu. Talento você nasce com ele. Um músico, por exemplo, bom músico, tem um talento desde que nasceu. Isso são dons do Espírito que eu estou falando. Que além dos ministérios que Cristo deu, o Espírito está dando dons espirituais dele, para você poder fazer a obra dele. E eu distribuí para a igreja uma relação de 42 dons espirituais. E deixei uma cópia na CMT, onde faz parte também o Jorge Mitian, o Cristian Rodrigo, para que eles aprovassem ou não a minha lista. E ela foi aprovada. Os pentecostais ensinam muito bem os dons que estão no Coríntios 1, 12, e no Romanos 12. E também no Pedro, que tem lá 2 dons. Mas ficam aí, e que já é bom. Se você precisar dessa lista, eu trago mais cópia. Eu tenho alguns dons, não tenho vergonha de falar. Não é porque sou eu que recebi, ele distribui para toda a igreja. Eu tenho o dom de discernir espíritos. Ninguém me engana.
Louvado seja Deus. Não sou eu, é o Espírito Santo. Eu tenho dom pastoral. A pessoa está com um problema grave. Eu estou agora com um problema aqui gravíssimo, que eu nem sei como é que eu poderia conciliar essa situação. A pessoa veio me consultar e trouxe já um livro, porque é um problema raríssimo na igreja. E eu estou lendo o livro, estou na página 70, para depois atender essa pessoa. Eu sou conselheiro. Por que eu sei? Porque o conselho funciona. Eu dou um conselho, a pessoa obedece. Então você tem que saber os dons que você tem para aplicar. Eu estou olhando a Claudinha, eu com os 87, faltando um mês para 88, esqueci que eu tinha que ir na tua casa segunda-feira. Você avisou agora a Neida, ela não me deixa esquecer. Esse é um problema da idade. Não tem nada a ver com dom. Trata de usar a tua memória, enquanto você tem ela perfeita, antes que você chegue como eu cheguei no 88. Viu, Chão? Viu, velho? Cada um dos membros da igreja tem uma função a desempenhar para o bem do corpo. E agora eu tenho que falar sentada desse lado. Não gosto de falar. Nossa igreja local segue um pouco do que tem aprendido com a igreja boa, que é a igreja tradicional. Domingo eu vou à igreja, recebo a bênção, gozo da bênção durante a semana. No outro domingo eu vou de novo, recebo a bênção. Aí no outro domingo eu falto para ir no aniversário de um, não tem importância, mas eu volto no outro, recebo a bênção. E fica só recebendo a bênção. Aqui não é mais assim, mas está sendo. A gente recebe a bênção como Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção, e em tu serão abençoadas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção para que seja abençoada a tua vizinhança, a tua família. Você não recebe a bênção para ficar com a bênção. Todos sabem disso. Cada um dos membros da igreja tem a função de desempenhar para o bem do corpo toda a responsabilidade e poder recebido de Cristo e do Espírito Santo, que concedem os dons à igreja para o seu aperfeiçoamento, que resulta não só no crescimento de qualidade, como também de crescimento numérico. Aí reclamam do pastor que a igreja não cresce em número. Quem é que diz que é o pastor? Se não está crescendo em número, o pastor vai advertir vocês. Está crescendo. Glória a Deus. Temos um grupo evangelizando a redondeza aqui. Já temos quase 20 batizados aqui. Está chegando gente aí, estamos recebendo. Obrigado a vocês que estão trabalhando para que a igreja cresça. Mas não reclama mais do pastor. Você já sabe disso. Eu que reclamo de vocês. Quantas visitas você trouxe hoje para a igreja? Não fala nada. Você sabe, né? Quantos você foi visitar essa semana? Eu sei que tem um diácono aqui que toda sexta-feira não trabalha na empresa para visitar os hospitais.
há muitos anos. Por isso ele é diácono. Ele vai lá, visita, ora, canta com os filhos juntos, tocando. E há outros aqui que eu não quero mencionar. E o Efésios 4, 14 e 15 fala o seguinte: vocês veem que tudo que nós passamos para vocês tem uma base bíblica. A base aqui está: para que não mais sejamos como meninos, agitados de todo lado para outro, de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. E como aparece doutrina nessas igrejas? Liga a televisão para você ver. Teve um agora que é drogado e foi no pastor, ele falou: eu tenho o dom do esquecimento. Não tem esse dom na Bíblia, mas em nome de Jesus, você está livre do seu problema. Que problema que você tinha? Ele falou: esqueci. Está vendo? Que base bíblica tem isso? O dom do esquecimento. Aí é que você tem que lembrar para dar graças a Deus. O outro faz assim: eu não estou criticando, eu estou contando. Como é que é o seu problema? Tá. Pum! Pronto, está livre, está livre. É a doutrina do pum! Outra pergunta, irmãos: o que é o ministério do apóstolo? Primeiro, eu tenho que te dizer que algumas igrejas tradicionais não aceitam mais o apóstolo hoje. Jesus não deu o apóstolo para a igreja só para aquela época. A igreja precisa muito mais do apóstolo hoje do que naquela época que tinha Jesus. O que é o ministério apostólico? O apóstolo significa enviado, comissionado. Ele estabelece igrejas em outras cidades, como em seus bairros. Ele fortifica as igrejas já existentes. O que Mitian vem fazer aqui no encontro local? Fortalecer a nossa igreja. O nosso ministério todo do Brasil estará representado nesse ministério translocal para receber essa orientação do apóstolo Mitian. E ele procura manter a doutrina dos primeiros apóstolos que seguiam a doutrina de Cristo. O que é o ministério do profeta? Às vezes esse ministério do profeta é dado para aquele que é apóstolo. Ele tem o dom de apóstolo e tem o dom de profecia. Mas nem sempre é. O que é o ministério do profeta? A direção divina, da direção divina à igreja. O que eu pus aqui? Atos 11, 27 e 28 fala o seguinte: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito Santo que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. E o apóstolo Suíndo, quando esteve aqui conosco, ele profetizou que ia haver naquela época um vento tão forte naquele estado de Miami ali, que me foge o nome, e ele mandou fechar as janelas, pregar as portas, e deu o vento. Quer dizer, além disso, ele prevê os mistérios como
o apóstolo Paulo foi profeta quando Deus revelou a ele a igreja. Anos e anos e anos era a igreja, mas ninguém sabia. E o profeta Paulo foi quem recebeu com os outros apóstolos a revelação da igreja. E aí explica a igreja para nós, dali para frente, do capítulo 3 de Efésios, todinha. Isso é profecia. Aqui há profetas, poucos. Revela verdades escondidas e mistérios espirituais. Efésios 3, 3, 5. Pois, segundo a revelação, não é invenção aí, como teve naquela época do avivamento aí de 70, as mulheres sendo profetisas e inventando coisas. Algumas eram firmes, mas muitas inventaram coisas. Você não vai casar com esse, vai casar com aquele, para com isso. Por isso a profecia tem que ser julgada. Teve um que veio de uma igreja para nós, e ele profetizou na igreja uma noiva na véspera do casamento, que ela não ia casar com o noivo, porque ia casar com ele. Casou nada. Casou com o noivo. Porque o pastor agiu. Pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, que é a igreja, Paulo falando. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Qual o mistério de Cristo? A igreja. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. Amém. O que é o ministério evangelista? Do evangelista. Atos 8, 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. O que é o ministério do evangelista? Anunciar Cristo. A pessoa que tem esse dom fica incomodada. Enquanto ele não pode anunciar Cristo, falar de Cristo, ele tem oportunidade a toda hora, num café, no almoço, numa visita. Ele fica incomodado, ele tem que falar. Fiz não sei o que eu não sei agora. Agora esses dias, porque o doutor Ricardo está aqui, falta 5 dias para acabar os remédios. E eu já não tenho mais dor. Glória a Deus. A gente ora a Deus e ele responde pelo anjo que chama doutor Ricardo. É uma dor. Que é o ministério do evangelista. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anuncia-lhes a Cristo. Atos 21, 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Agora eu preciso fazer a diferença. Quando você recebe os dons do Espírito, tem um dom do Espírito que favorece você a evangelizar. Por exemplo, nós chamamos quem da igreja quer formar um grupo conosco para evangelizar o bairro. 50 pessoas vieram. Essas pessoas não são esse tipo de evangelista. Eles recebem o dom para evangelizar. Todos da igreja têm que estar atentos, porque todos têm essa responsabilidade de passar Cristo para os outros. Agora, aqui nós estamos falando do ministério, não é do dom espiritual.
do ministério de evangelista, que acompanha a pessoa. E o dom do Espírito às vezes opera, às vezes não. Isso depois a gente explica. O que é o ministério do pastor e mestre? Esse eu vou deixar para depois. No final aqui ainda falo um pouquinho. Há outros ministérios numa igreja local, além desses 5 que eu mencionei? Eu pergunto, há outros ministérios numa igreja local? Há. O ofício de diácono e o ofício de presbítero. Não são menores do que os ministérios. Porque o presbítero, na Bíblia, que é o pastor da igreja. Então veja a importância do presbítero. 1 Timóteo 3, 8 a 10 diz: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, pouco pode, não cobiçosos de sórdida ganância, quer tudo para si, não se contenta com o que tem, quer mais, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. E os presbíteros são os pastores, assistentes, líderes e vice-líderes do grupo familiar, da comunidade de discípulos e da igreja, também servindo como ministros em fase de prova, ajudando o pastor como cooperadores. Está na Bíblia. E aguardando a chamada do Espírito Santo a um ministério definitivo. Tito 1, 5, 7. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Está falando com Tito, Jesus. Bem como em cada cidade constituísses presbíteros. O presbítero só tem ação e poder na cidade. Fora dela ele não é presbítero. O pastor só tem ação na cidade. Fora dela ele não é pastor. Aí ele vai visitar uma outra igreja. Ele chega e se submete aos pastores daquela cidade. E aí então ele pode passar a palavra, ensinar em sujeição aos líderes daquela cidade. Eu me lembro que uma irmã que Deus já recolheu aqui pedia para mim: por que você não chama aquela senhora para falar? Ela fala tão bem, ela é maravilhosa. Ela vem lá da Bolívia, vai para a África, trabalha lá. Ela vai passar aqui de novo. Chama ela. Ah, tá bom, chamei. Numa terça-feira. Ela: irmãos, vocês percebem que eu não ando com meu marido? Não dá para andar com ele. Então não podia ser missionária. Porque ela tem que estar sujeita ao marido. Me deu vontade de falar: senta, irmã. Que meu irmão Noro fez na congregação do Brasil. Lá na congregação eles oram para ver quem vai falar. Aí levantou um estranho, conhecido deles, que disse que estava com a palavra. Subiu ao púlpito, começou a criticar os líderes da igreja local. E o irmão Noro, sentado atrás dele, que é o líder, que era o líder, disse: irmão, o irmão quer sentar? O irmão continuou. Ele puxou o paletó do irmão e falou: irmão, senta.
Aí ele virou, senta por quê? O irmão senta, depois eu explico. Não tinha autoridade para vir de fora criticar aqui. É importante essa questão da sujeição. Mulheres, sujeitai aos vossos maridos, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa. Louvado seja Deus. Eu estava largando na minha mulher, separando dela, ela de mim. E eu vi na Bíblia que eu não podia separar, eu já era pastor, não podia. E aí não tinha jeito, aí eu falei, eu vou chamar o meu pastor que me dá a cobertura espiritual, que era o Bilão. Mas como chamar o Bilão, que é filho dela? Vai complicar, mas eu obedeci a Bíblia, ele era o meu pastor, eu era sujeito a ele, e ele veio. Ô pai, vamos andar um pouco aqui fora? Vamos. Aí fomos andando 10, 20 passos. Ele falou, quem é o cabeça aí em casa? Falei, pode ir embora. Eu já sabia que eu era o cabeça, só que eu não estava sendo. Eu voltei a assumir a cabeça. Amei a minha esposa, servi a minha... Até arrumar a cama eu já aprendi. Eu já lavo xícara, alguns pratos. E ela agora quer que eu faça um estágio com ela para aprender essas coisas. Porque ela acha que ela vai primeiro e eu preciso aprender logo. Então, essa questão da sujeição. Bate assim no irmão, ó. Bate no irmão. Vê se você está sujeito. Você que é filho aos seus pais. A você que é viúva, sujeita ao pastor, não tem mais marido, mas tem um pastor para te dar cobertura. E eu gostei de uma pessoa que está aqui, que é presbítero, não sei se eu cito o nome, ele falou para mim assim, está chegando agora, ele disse, eu vim para te obedecer e me sujeitar. Ele veio para cá, ele entende. Aí nós aceitamos, porque se veio para mandar, deve ficar onde estava. Mas veio para se sujeitar, louvado seja. Amém? Você está gostando da palavra? Vai piorar. Para terminar, a estrutura da nossa igreja. Eu até posso passar a cópia disso para vocês, eu tiro mais bonitinho. Como nossa igreja é estruturada, a nossa igreja local? A igreja é comunhão. Está na primeira página do nosso boletim, está saindo comunhão, comunhão, igreja, comunhão, serviço, comunhão. Porque igreja é comunhão. A igreja que tem comunhão é a igreja de Cristo. A igreja que não tem comunhão não é a igreja de Cristo. Isso eu falei na frente do nosso apóstolo Imitian, e ele concordou no Ministério Translocal. De modo que nós somos responsáveis por nossa comunhão com o irmão. Hoje eu estou maravilhado, não tem ninguém em pé lá atrás. Porque começa o culto, fica um grupo em pé conversando lá atrás, a gente fala tudo. Estão fora da comunhão, eles vêm para conversar com outros assuntos, negócios, tiram o celular. Igreja é comunhão. Entrou aqui, todos são nossos maravilhosos irmãos em Cristo Jesus. E a gente procura se aproximar, deixar de ser orgulhoso. E eu esqueci de uma coisa que eu tinha que ler no começo. Eu tenho vários livros de ilustrações, isso aqui eu comprei na Argentina, 500 ilustrações, e eu tinha que ler uma ilustração antes de começar, mas eu vou ler.
64, a Bíblia. 64. 64. Como matar a tua igreja? Já que eu estou falando do negativo. Primeiro lugar, não venha, falte bastante. Não seja constante. Segundo, se você vem, chegue tarde. Tem gente que chega aqui às 10 horas. Continua chegando às 10 horas. Como matar a tua igreja? Ao vir, vem de mau humor. Cara fechada. Não dê risada, não acolha ninguém. Ao sair da igreja, pergunta: será que isso aí valeu alguma coisa? Essa palavra, essa comunhão? Não vou ler tudo, estou escolhendo alguma coisa. Não aceite função na igreja. Ontem no casamento eu falei para uma pessoa que já pastoreou igrejas. Falei: qualquer dia eu te chamo para você pregar no púlpito. Não aceite nada que o pastor te pede para fazer. Vou pular aqui. Ao chegar ao salão, sente-se bem atrás, bem perto da porta, porque a hora que falar amém, terminou, você já sai. Vai para o almoço, que está na tua cabeça. Não contribua para a igreja. Isso aí é para tonto. Tira do dinheiro e dá para a igreja. Eu não sou tonto. Eu, quando ministro, eu dou para quem eu quero, não é para quem. Não contribua. Se você gosta do sermão, não elogie o pastor, como tem alguns que chegam aqui, vai que palavra. Não elogia. Finge que você não gostou. E finalmente, cooperando como se sugere acima, tu matarás por seguro a tua igreja. O que ele quer dizer? Continue a faltar por qualquer coisa. Não contribui. Chegue tarde. Continue fazendo isso para você estar matando a sua igreja. Bate assim nos irmãos. Bate. Para que ter. Bate assim. É isso, beleza. Estamos colaborando. Como é a nossa igreja? A igreja é comunhão. Atos 2, 41 e 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja procura manter estreito relacionamento e unidade entre os irmãos em Cristo. Qualquer atitude que cause desunião é considerada pecado. Nós tínhamos um irmão que sentava aqui e outro que sentava lá, porque os dois não se davam, e eles eram irmãos também biológicos. Para com isso é pecado. Salmo 133, 1 diz o seguinte: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Procuramos ser uma igreja exemplar na cidade de Bauru. Formada de crentes batizados. Domingo tivemos 19 batismos. Estão fazendo parte já da igreja. Unidos, com padrões definitivos de doutrina, comunhão, amor, oração. E essa oração que fala aqui, não é que você faz em casa, as orações da igreja, das reuniões da igreja, como era na tenda, nós tínhamos lá até 300 pessoas orando. E aqui, eu citei domingo passado, uma ilustração desse livro, que o pastor viu que a reunião de oração estava diminuindo, ele falou: toda a igreja tem que vir no velório da reunião de oração. Terça-feira. A igreja toda foi. E lá todos oraram, ressuscitou
a, a reunião de oração que ia ser enterrada ficou viva. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Mas espero que os irmãos entendam que faz parte da doutrina da igreja as reuniões de oração. Amém? As vigílias. As reuniões de oração são semanais. As vigílias são de 2 em 2 meses. Regendo-se segundo o ensino dos apóstolos. 2. É um centro de comunhão que se manifesta nas famílias, no ágape. E o que é o ágape? Vai na igreja, vai na festa de primavera, você vai ver o que é o ágape. São os irmãos comemorando em festa o amor de Deus deles. E infelizmente a festa da primavera está recebendo mais pessoas de fora do que da igreja. Agora é uma chance de todos nós estarmos na festa ágape de amor e na festa do inverno e em outras festas que temos promovido e comendo também juntos. Eu estou vendo ali a Dalva que me convidou para jantar na casa dela. Fomos lá, eu, Ed, Vilão, jantar. Eu também já convidei vários de vocês a jantar comigo. Agora eu asso uns peixes lá, pescamos, assamos, e a liderança eu já convidei vários não foram, mas eu convido. Veio para cá o pastor, pastor ali, pastor da Presbiteriana Independente, Olivo. Eu já convidei ele para comer peixe comigo na chácara. E ele falou que vai. A gente vai marcar o dia. Convida o irmão para tomar um café. Isso acontecia na igreja. Pergunta para o irmão, você já me convidou? Pergunta. Você já me convidou? Eu já fui convidado? Você também já me convidou? Isso é ágape, isso é amor, é troca de amor, relações amorosas. 3. Louvor, adoração e ceia. Quando o Mitian vem aqui, ele elogia o grupo da música. Porque não é só a técnica musical que tem o grupo. É a maravilha do louvor e adoração que realmente pega em todos nós. Louvado seja Deus. Louvor da igreja não é para exibir quem toca, não é nada disso. É para adorar o Senhor. 4. Frequência aos cultos. 5. Na sua excelente reputação na cidade. E nós temos uma bela reputação na cidade. Quantas vezes eu escuto, o senhor é pastor daquela igreja lá? Que coisa, aquela igreja é boa, né? Falei, então vai para lá. Como essa igreja é boa. Fala para o irmão aí, fala. A nossa igreja é uma igreja excelente. Louvado seja Deus. Eu estou terminando. João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos aí da cidade que nós somos discípulos de Jesus. Ele está falando aqui, Jesus. Coríntios 1:10. Irmãos, peço que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos. A igreja, estou terminando, é um rebanho. Por que eu tenho que dizer a igreja é um rebanho? Porque é a descrição favorita de Cristo Jesus. Ele falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Falou 3 vezes, você me ama mesmo? Jesus, o senhor sabe que eu te amo. Então, pastorei as minhas ovelhas.
Portanto, a igreja é cuidada e liderada principalmente pelos pastores, que são os presbíteros. O pastor da igreja é ordenado, reconhecido pela igreja. E há outros pastores que atuam nos grupos pequenos. Eu estive com um desses pastores aqui numa reunião essa semana, e ele formou um grupo na sua casa, e não tem ninguém da igreja, todos são de fora. Quer dizer, ele está evangelizando. E outra pessoa essa semana também, né, Bilão? Formou outro grupo que não tem ninguém da igreja, são os grupos de evangelismo. Teve uma igreja que veio, nós precisamos fechar o salão. Espera um pouco. Aí nós fomos lá, pregamos, vimos que a igreja não tinha mais nenhum grupo familiar, nenhum grupo pequeno, e advertimos a igreja. A igreja naquela semana formou o grupo na casa de uma irmã. E o resultado, um mês depois, desse grupo, foram batizados 5 pessoas. É uma forma de evangelismo extraordinária, um grupo da casa para chamar os conhecidos, os amigos. Receba o pastor, ó, presta atenção, estou terminando. Receba o pastor. Estime o pastor. Conheça o pastor. Por que eu falo isso? Alguém soltou aqui que o Abílio, pastor na igreja, recebe presentes, e quando ele recebe presente, ele fica ao lado da pessoa que dá o presente. Não me conhece. Porque eu posso receber presente, eu gosto de receber, eu gosto de dar, mas isso não me compra. Precisa me conhecer. E essa pessoa que mais dá presente para mim foi disciplinada um mês atrás por nós. Não pode tomar ceia, não pode estar fora. Por tempo determinado. Eu não protejo ninguém que me dá presente. Você quer experimentar? Me dê um presente para ver se eu vou te... Receba-o, estima-o, conheça-o, ore por ele, tenha-os com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5,13. Comunique-se com o seu líder. Vou repetir. Comunique-se com o seu líder de grupo, o seu líder da igreja, o seu pastor, os que estão dando ensinamento, conduzindo vocês. Comunique-se com o seu líder, assim a palavra terá, primeiro, livre curso, segundo, ela é glorificada, terceiro, os homens dissolutos não têm vez numa igreja como essa. Comunique-se com o seu líder, imita o seu líder, siga o seu líder. Você é uma família, pode seguir o meu exemplo de família. Eu tenho um livro sobre família, louvado seja Deus. Durante 37 anos, eu escrevi um livro sobre família. Poucos compraram ele, poucos estão lendo. Mas tem uma pessoa aqui que estava separando da esposa. Eu falei, lê esse livro. Ele telefonou para mim, Abílio, eu estou no 3º capítulo e já não vou separar mais. E está junto. Siga o meu exemplo de família. Meus filhos estão aí, meus netos estão aí, meus bisnetos já estão aí. Hoje não estão porque a mãe está doente. Louvado seja Deus. Há muita gente aqui que tem família que deve ser seguida pelos demais. E aí, terminando, o seu pastor, o seu líder, é uma dádiva de Deus para você.
auxilie-o com todo o seu ser. Amém e amém. Obrigado, Senhor. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.